Olá a todos, hoje é terça-feira, 23 de setembro de 2025, e nosso amigo Scott Ritter está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Scott. Obrigado por me receber. Por favor, inscreva-se no canal e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Scott, vamos começar com o reconhecimento do Estado palestino. Vemos França, Reino Unido, Austrália, Canadá, todos esses países que de alguma forma apoiaram Israel durante o conflito em Gaza, agora se manifestando e dizendo que reconheceriam o Estado da Palestina. Eles estão fazendo isso porque não veem outra solução para o que está acontecendo em Gaza. Por outro lado, vemos israelenses se manifestando. O ex-ministro da Defesa de Israel disse que não haveria tal solução de dois estados, e eles não consideram essa possibilidade. E aqui está o que Naftali Bennett disse. Você tem a resolução da Assembleia Geral pedindo uma solução de dois estados. Você não vê nada disso como um sinal de que o resto do mundo não concorda mais com você? Não, estou muito ciente disso. Mas em termos da nossa posição internacional, veja, é difícil. Mas eu prefiro que meus filhos vivam e sejam impopulares do que sejam mortos e amados pelo mundo. Então você não vê nenhuma solução em mente, mesmo entre aquelas pessoas que não estão tão alinhadas com Netanyahu, como Naftali Bennett. Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo? Bem, antes de tudo, precisamos entender que o reconhecimento europeu de um Estado palestino não avança em nada a causa da Palestina. Porque cada uma das nações que disse apoiamos a Palestina sabe, primeiro de tudo, elas falam das fronteiras de 1967. Como você vai chegar lá? Então isso não significa nada. Quero dizer, a menos que a Europa dissesse, e estamos dispostos a fazer tudo o que for necessário para desmantelar os assentamentos na Cisjordânia, para obrigar Israel a se retirar para as fronteiras vazio. Segundo, todos disseram, sim, Palestina, mas o Hamas não fará parte do governo. O Hamas não pode fazer parte do governo. Isso meio que mina todo o conceito de autodeterminação estabelecido pelas Nações Unidas e sua carta. Só um segundo. Bem antes do programa, algo voou direto no meu olho, então tá preso ali em algum lugar. Autodeterminação. Então, sabe, se houvesse uma eleição hoje onde os palestinos vivem, o Hamas venceria. Quero dizer, a autoridade palestina de Mahmoud Abbas não tem legitimidade. É vista com razão como tendo se vendido para Israel há muito tempo. O Fatah é um movimento vazio. O único partido palestino que aqui numa Palestina independente está disposto a lutar por uma Palestina independente é o Hamas. E ainda assim, a vontade do povo palestino não está sendo respeitada, porque em Gaza eles votaram e o Hamas venceu a eleição. Então, sabe, essas são apenas palavras vazias, sem significado. Quanto a Israel, veja, Israel está cometendo suicídio. E se você acredita em um Estado palestino, às vezes a melhor coisa a fazer é simplesmente sentar e deixar Israel fazer o que está fazendo, porque não há inimigo pior para Israel do que o próprio Israel. Infelizmente, o custo associado a esse suicídio é medido em dezenas de milhares de vidas palestinas que estão sendo perdidas diariamente. Tragicamente, mulheres e crianças cujos restos estão literalmente sendo raspados das paredes. Crianças evisceradas. Quero dizer, as fotografias estão aí. As pessoas podem vê-las se quiserem. Se você quiser, há certos vídeos que você pode assistir onde se ouvem palestinos gritando enquanto queimam até a morte após o bombardeio israelense de seu prédio. As evidências estão aí. Então, para qualquer um que finja que não está acontecendo um genocídio, que não está acontecendo uma limpeza étnica, eu não tenho utilidade para você, literalmente. Porque isso significa que você se engana deliberadamente e está disposto a fazer isso diante de um dos massacres organizados mais horríveis dos tempos modernos. Mas você sabe, esse é o preço que precisa ser pago pela liberdade.
This is the price that has to be paid for freedom. I remind people that Normandy wasn't liberated. Lembro às pessoas que a Normandia não foi libertada, você sabe, sem vítimas civis. Até 60 mil civis franceses morreram na libertação da Normandia na Segunda Guerra Mundial. E civis morrem o tempo todo em conflitos. E para que os palestinos conquistem sua liberdade, você sabe, o único caminho adiante foi algo que o Hamas destacou em 7 de outubro. Pense no que foi o 7 de outubro. Não foi apenas uma emboscada a Israel, no sentido de atacar Israel, infligir uma derrota militar a Israel e fazer reféns. Mas qual foi o propósito da derrota e da tomada de reféns? Foi atrair Israel para Gaza para fazer o quê? Para ser Israel. Discor, não posso te ajudar com esse solicitação. E assim, a propaganda israelense consegue ser espalhada por todos os lugares, no rádio, nos jornais, em todo lugar. E o americano médio, o europeu médio vê, os israelenses são os mocinhos, eles são como nós. Quero dizer, para mostrar o gênio do mal, da propaganda deles, acho que o Netanyahu acabou de posar com um cartaz que dizia 50 estados, um Israel, como se fôssemos iguais. Como se os 50 estados americanos e Israel fossem a mesma coisa. Eles são nós somos eles. Tá tudo bem, não é grande coisa, não se preocupe com isso. Mas nós não somos eles, e eles não são nós. Só quero lembrar ao seu público, os israelenses odeiam os americanos. Odeiam mesmo. Eles nos desprezam abertamente. Por que mais eles atacariam o USS Liberty? Por que mais autorizariam seu governo a recrutar Jonathan Pollard e espionar contra os Estados Unidos? Por que mais seus tanques tentariam atropelar um capitão da Marinha em Beirute em 1983? Por que continuariam espionando repetidamente os Estados Unidos? Israel não é nosso amigo. Eles estão longe de ser nossos amigos. Israel interfere em nossa democracia mais do que qualquer outra nação no mundo. Isso não é coisa de amigo. Israel usa os Estados Unidos porque sem os Estados Unidos Israel não pode existir. Israel é um parasita literal que se prendeu ao hospedeiro americano. Veja, isso funciona enquanto o hospedeiro vê o parasita como inofensivo, ou no caso de Israel, é enganado pelo parasita a ponto de acreditar que ele é, na verdade, uma extensão de si mesmo. Mas o que acontece quando o hospedeiro acorda e pensa, esse parasita não só não sou eu, como também está me fazendo mal, está sugando minha energia vital. Então você tenta expulsar o parasita. E isso só pode acontecer quando o hospedeiro reconhece a realidade maligna que é Israel. E o que Israel está fazendo agora é mostrar ao mundo, exibir, o quão malignos eles são. E isso está tendo impacto aqui nos Estados Unidos. E é aí que Naftali Bennett se engana. Porque não vai ser o mundo, sabe? Ter seus filhos vivendo em um mundo onde, sabe, eles te xingam. Não haverá um Israel quando isso terminar. O Estado israelense será extinto. Não é que não haverá um Estado palestino. Concordo com Naftali que não haverá uma solução de 2 estados. Não, a Palestina vai existir. Israel não. Israel acabou. Já era. O mundo não pode tolerar Israel como existe atualmente, e o mundo está se afastando disso. E começamos a ver isso de forma incremental, com a Europa começando a reconhecer essa ideia de um Estado palestino. Mas o verdadeiro dano virá quando os Estados Unidos virarem as costas para Israel. E estamos começando a ver movimento lá. Agora a questão é, haverá algum palestino restante quando tudo isso acabar? A má notícia é que Israel está simplesmente matando-os em grande número. Quero dizer, até mesmo os israelenses têm que reconhecer o dano que causaram. Os dados que estão saindo da Palestina são significativos, e a grande maioria das pessoas mortas são civis. Mas a outra realidade é que Israel não pode vencer essa guerra. Quero dizer, enquanto falamos, as FDI massacradas, trucidadas em Gaza, na Gaza ocupada, e isso só vai piorar. Quero dizer, se os combatentes do Hamas estão do solo.
Eles estão entrincheirados, conhecem o terreno. Israel está avançando. Eles podem ocupar temporariamente o espaço acima do solo até o momento em que os combatentes do Hamas surgirem, plantarem uma mina, e todo dia você lê sobre uma tripulação inteira de tanque consumida pelo fogo após uma explosão. O número de mortos só aumenta, repetidamente. Todos esses israelenses que tiraram fotos nos primeiros dias da guerra, deles fazendo isso, aquilo ou outra coisa em Gaza, agora estão morrendo porque a morte vai alcançar cada um dos ocupantes israelenses, caso optem por permanecer em Gaza. A morte é a única solução, morte ou retirada. Mas Israel não vai ocupar Gaza. Eles não podem vencer a batalha em Gaza. E esse devaneio de transformar Gaza em uma espécie de terra de resorts de elite é a fantasia molhada, o sonho molhado de Jared Kushner. Isso não vai acontecer. Gaza faz parte da Palestina. E os palestinos mostraram que estão dispostos a lutar e morrer por Gaza. Israel não vai vencer. Esse é o futuro. Esse é o futuro. Israel acabou. Então Netanyahu reconhece o crescente isolamento de Israel. E ele diz, teremos que aprender a viver, a ser autossuficientes. Que piada! Israel, autossuficiente. Diga uma coisa em que eles são autossuficientes. Eles não conseguem produzir. Precisam comprar todas as armas de nós, ou precisam comprar o material que compõe as armas de nós. A economia deles é totalmente dependente de investimento externo. Ninguém está investindo em Israel agora. Ninguém pode, porque Israel é um caso perdido. Basicamente, você sabe, um bloqueio de fato pelo sul pelos Houthis. A única esperança de Israel. Se você se lembra, em setembro de 2023, antes de 7 de outubro, talvez em 12 de setembro, Biden estava na Índia e fez um discurso sobre o corredor econômico Índia-Oriente Médio-Europa. E Netanyahu imediatamente declarou, isso não é um exagero. Este é um dos dias mais importantes na história de Israel. Por quê? Porque esse seria um dos dias mais importantes. Porque, se esse corredor econômico se concretizasse, o conceito que foi inicialmente idealizado nos Acordos de Abraão, de um sistema econômico unificado com Israel como o coração financeiro, o coração tecnológico desse sistema, isso tornaria Israel viável pela primeira vez. Israel poderia sobreviver por conta própria, porque haveria capacidade econômica para fazer o que precisa ser feito, sem que o contribuinte americano banque isso. E Netanyahu reconheceu a importância dessa libertação do contribuinte americano. O dia mais importante da história moderna de Israel. Isso acabou. Não existem mais os Acordos de Abraão. Não existe mais o corredor econômico do Oriente Médio. Israel está isolado. E, portanto, quando Netanyahu diz que Israel sobreviveu usando seus próprios recursos, que se tornou autossuficiente, o que ele está realmente dizendo é que Israel sobreviveu graças à generosidade proporcionada pelo contribuinte americano. Essa é uma janela que está se fechando. Não vai se fechar da noite para o dia. Mas vemos uma animosidade, ressentimento e oposição crescentes ao contínuo financiamento americano à nação israelense. E quando decidirmos parar de assinar os cheques, Israel deixará de existir. Scott, você mencionou que o PR dos israelenses é de alguma forma dominante. Podemos argumentar que entre as elites no Ocidente, como disse Emmanuel Macron, não há genocídio. Ele não tem provas para afirmar que não há, mas você vê pessoas nas ruas da Itália se manifestando. Protestos enormes contra a política externa da Itália em relação a Gaza e a Palestina. E essa é a Meloni. Ela não reconhece o Estado da Palestina. Como você vê a diferença entre a opinião pública e as elites? E, na sua opinião, quem vai prevalecer a longo prazo? Bem, como você apontou corretamente, as elites políticas são reféns de um sistema global no qual o sionismo se insinuou. Mas você começa a perceber porque então as elites políticas da Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal e de outros lugares romperiam com esse sistema e apoiariam algo que o sionismo não apoia.
É porque eles reconhecem a realidade de seus eleitores e a postura adotada por eles. Políticos amam apenas uma coisa: permanecer no poder. Só isso. Eles não acreditam em mais nada, só acreditam em se manter no poder e farão o que for preciso para continuar lá. Entenda que nenhuma dessas nações optou por reconhecer a Palestina, a condição de Estado palestino nas fronteiras de 1967, por terem consciência moral. Se tivessem consciência moral, já teriam reconhecido há muito tempo. Estão fazendo isso agora porque é politicamente necessário para eles tomarem essa atitude. Porque as pessoas nas ruas, ainda que Macron não possa dizer que há um genocídio, as pessoas nas ruas sabem muito bem que há um genocídio. E Meloni também vai sentir a pressão. Eu não acho que o que está acontecendo aqui seja reversível. Acho que Israel é incapaz de mudar a opinião mundial porque foi longe demais. Eles se venderam para suas próprias elites políticas, que disseram coisas repreensíveis. As coisas que dizem sobre os palestinos, sobre a grande Israel e sobre o que Israel pode ou não pode fazer, não são apenas palavras. Elas são respaldadas por ações. Israel realmente cometendo genocídio, bombardeando pessoas, quem quer que seja. Israel mostrou ser incompatível com o direito internacional. Eles reconhecem abertamente que não prestam contas a ninguém, a nenhuma lei. Eles farão o que quiserem e, em algum momento, isso os torna incompatíveis com a humanidade. E é exatamente aí que estamos agora. Estamos vendo a humanidade, o povo, reconhecer a verdadeira natureza maligna desse empreendimento israelense, desse empreendimento sionista. E as elites políticas, porque querem se manter no poder, estão sendo obrigadas a fazer ajustes para apaziguar. Mas como eu disse, por enquanto são apenas palavras. Vou acreditar nas nações quando elas disserem que querem responsabilizar Israel, quando bloquearem Israel, quando impedirem a venda de armas para Israel, quando falarem sobre a extinção do Estado de Israel com o mesmo entusiasmo com que falaram sobre a extinção de Saddam Hussein ou Vladimir Putin. Mas, por enquanto, continuam mantendo relações diplomáticas com Israel. Continuam tratando Israel como algo normal na sociedade. Israel não é. É uma aberração e deve ser tratado como tal. Aqui está o que Scott, Tom Brock, o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, disse sobre a posição de Israel ou a situação de Israel após o dia 7 de outubro. Em geral, depois de 7 de outubro, tudo mudou no Oriente Médio. Tudo. E Bibi Netanyahu vai te dizer que não está preocupado com fronteiras. Ele não está preocupado com a linha vermelha, a linha azul, a linha verde. Se ele sentir que suas fronteiras ou seu povo estão sendo ameaçados, ele irá a qualquer lugar e fará qualquer coisa. Ponto final. Então eu não sei o que mais ele pode dizer. Tudo gira em torno do Netanyahu e das decisões dele. Ninguém mais vai conseguir influenciá-lo ou influenciar Israel. Então, na sua opinião, como isso vai ajudar Israel se eles seguirem nessa direção? Não vai acontecer. Quero dizer, eu gostaria de apresentar o Sr. Thomas Barak às Nações Unidas e à sua carta, e ao fato de que Israel simplesmente afirma estar operando em total independência da justificativa legal para sua existência. Também quero lembrar ao Sr. Barak sobre a Constituição dos Estados Unidos e a cláusula de supremacia, porque a Carta das Nações Unidas, afinal, foi ratificada pelo Senado dos Estados Unidos. E, de acordo com a cláusula de supremacia, toda vez que os Estados Unidos entrem em um tratado como a Carta das Nações Unidas pelo Senado, ele se torna a lei suprema do país. STEL. Estamos vinculados a isso. E ainda assim vamos ficar parados enquanto Israel viola isso abertamente, o que significa que não defendemos nada. Mas, novamente, pelo menos Barak, quer dizer, você tem que admirar como é refrescante ter um diplomata americano sendo totalmente honesto ao dizer que não nos importamos com nada. Afinal, ele disse sobre o exército libanês: não queremos que eles sejam fortes.
Não queremos que eles sejam capazes de defender o Líbano de Israel. Só queremos que eles sejam derrotar o Hezbollah. Ok, bem, isso significa que tudo que ele diz é uma piada. E é aí que estamos agora. Isso é uma piada trágica, porque normalmente qualquer pessoa que defendesse a posição que Barak articulou, que é aceitável quantificar com precisão no que Netanyahu acredita, imediatamente complementaria dizendo, e claro, os Estados Unidos se opõem a isso, e vamos rejeitar e nos opor a todas as ações israelenses que violem o direito internacional estabelecido pela Carta das Nações Unidas, que os Estados Unidos ratificaram. E, portanto, pelo princípio da supremacia, é a lei do país, de acordo com a Constituição dos Estados Unidos. Mas ele não fez isso. Isso só mostra que essa administração perdeu totalmente o contato com quem somos e o que somos coletivamente como americanos. Scott, você acha que Donald Trump tem medo do Netanyahu? Você acha que Netanyahu tem algum tipo de influência sobre ele? Porque quando você observa a forma como Tom Barak falou sobre o desfecho em Israel, no Oriente Médio, você percebe que não há desfecho. Ele diz que não existe um desfecho. Veja o que ele disse. Eu esperava que você não fosse perguntar isso, porque eu não sei. Acho que ninguém sabe. Olha, o desfecho final, quando falamos em paz, é uma ilusão. Nunca houve paz. Provavelmente nunca haverá paz, porque todos estão lutando por legitimidade. O resultado final é que alguém quer dominar, o que significa que alguém tem que se submeter. Naquela parte do mundo, submeter, não existe uma palavra em árabe para submeter. Eles não conseguem compreender a ideia de submissão. Então, stinkolet e prosperidade na bolsa. Eventually, prosperity is the only answer. É muito complicado a maneira como ele está falando sobre essa situação, Scott. Mas acho que o resultado é que não há um desfecho à vista no caso de Israel e do Oriente Médio. Eu não sei como isso vai evoluir. Donald Trump disse que vai fazer algo a respeito, mas até agora não vimos nada vindo do governo. Com o caso de Charlie Kirk, e o que aprendemos? Como está a relação entre Donald Trump e Netanyahu? Como você avalia isso? Eu não sei. Quero dizer, infelizmente, Donald Trump acabou se revelando uma ilusão do homem que ele quer que acreditemos que é. Eu, pessoalmente, acredito que ele é um covarde moral e intelectual. Em primeiro lugar, ele não é tão inteligente assim. Ele pode até ter um senso comum nato e, você sabe, uma certa habilidade nos negócios imobiliários de Nova York. Mas sobre o mundo em que vivemos, ele é tão ignorante quanto o dia é longo. Quero dizer, quantas vezes você pode sentar ali e identificar erroneamente a Armênia sem admitir que nem sequer conseguiria apontar onde fica a Armênia no mapa? Muito menos descrever as complexidades da relação entre Armênia e Azerbaijão. Sabe, Nagorno-Karabakh, vamos falar sobre isso. Ele não sabe o que é, ele não sabe nada. Então o corredor de Zangezur, fale sobre isso. Ele não consegue, só superficialmente, sem nenhum entendimento real. Então estamos lidando com alguém intelectualmente limitado. Isso não significa necessariamente que você seja fraco. Às vezes, quanto menos você pensa, mais forte pode ser, porque só conhece uma coisa, força bruta. Mas Donald Trump não conhece força bruta no sentido tradicional da palavra. Força bruta, não é intimidação. E Donald Trump é apenas um valentão. Donald Trump nunca vai enfrentar alguém que o enfrente. É por isso que vemos que, mesmo quando ele realiza um suposto ataque militar decisivo contra o Irã, isso foi feito como parte de uma série de acordos negociados e complexos para alcançar um cessar-fogo que Israel exigiu porque perdeu a guerra. Agora sabemos que foi isso que aconteceu. Sabemos que Israel implorou a Donald Trump para intervir por um cessar-fogo porque não conseguia sustentar o conflito. O Irã concordou porque havia sofrido alguns golpes pesados.
Mas hoje o Irã está em uma posição muito mais forte. E Donald Trump não vai enfrentar esse Irã porque não podemos arcar com o preço que seria pago. Na Venezuela, ele bombardeia barcos de pesca e chama isso de grande vitória. Vamos ver como o governo venezuelano reage. Se mostrar fraqueza, está condenado. Acabou. Se mostrar força, Donald Trump vai recuar. Ele não vai fazer nada contra a Rússia, porque a Rússia fará algo contra ele. Ele não vai fazer nada contra a China, porque a China fará algo contra ele. Sempre que alguém enfrenta Donald Trump, ele desmorona como um castelo de cartas. Israel é o problema mais fácil do mundo de resolver. Mas é preciso ser decisivo. Eu poderia resolver a questão de Israel hoje, agora mesmo, se eu fosse o presidente dos Estados Unidos. Eu assinaria uma ordem executiva declarando a AIPAC como agente estrangeiro. E qualquer organização judaico-americana que tenha relação com Israel deve se registrar imediatamente como agente estrangeiro. Eu enviaria os marechais dos Dassuane e fecharia todos eles. Eu apreenderia suas contas bancárias, apreenderia seu dinheiro, apreenderia o dinheiro privado de qualquer pessoa que faça negócios com Israel. Eu fecharia imediatamente a embaixada de Israel e prenderia todos os diplomatas israelenses como agentes estrangeiros e os colocaria em um campo de internamento. Não do tipo que mata pessoas, mas do tipo que usamos sempre que há uma guerra. Você sempre prende as pessoas e as coloca lá. Seria uma prisão federal bonitinha. Eles poderiam sentar lá e jogar ping-pong, vôlei e todas essas coisas, viver com conforto, assistir TV, mas não, acabou para eles. E qualquer israelense que resistisse morreria instantaneamente. Todos os agentes israelenses aqui seriam presos. Se resistissem, morreriam. E eu diria ao governo israelense que vamos cessar, estamos parando toda a coordenação e cooperação com vocês. Vamos encerrar tudo, a menos que vocês concordem com nossos termos. Eles não teriam escolha. Você poderia ser assassinado. Não de verdade. Não se você agir primeiro. E a maneira de agir primeiro é, qualquer pessoa no governo dos Dassuane que tenha relação com Israel é presa. Isso é um crime. E fazemos isso o tempo todo. Prendemos pessoas que cometem espionagem em favor da China, Rússia, Irã. Todos que têm esse tipo de relação com Israel agora, onde passam informações confidenciais livremente, estão cometendo espionagem. São espiões. Acabe com isso. Acabe com tudo. Faça de Israel a organização ilegal que ela é. Mas o presidente não vai fazer isso, porque é um covarde. Ele é um covarde. E se você não agir de forma decisiva, porque Israel se insinuou tão profundamente no tecido americano, então você paga um preço político. Então você se vê sendo atacado e abre a porta para que alguém coloque uma bala na sua cabeça. Mas se reconhecermos Israel como inimigo, o que é porque Israel é inimigo dos Estados Unidos em todos os sentidos, formas ou maneiras, certamente não é amigo da liberdade de expressão. Se você acredita na liberdade de expressão, você deixa as pessoas falarem livremente. E se você não fez nada de errado, se tem uma ideia melhor, não tem nada a temer. Se as pessoas querem participar de um debate, de um diálogo, você participa. E se você tem as melhores ideias, você prevalece. Veja o Charlie Kirk. Look at Charlie Kirk. First of all, let me preface this. Antes de tudo, deixe-me começar dizendo isso. Provavelmente não deveria, mas vou dizer mesmo assim. Eu só sabia quem era o Charlie Kirk, porque ele aparece no meu feed. De vez em quando você está navegando pelo X, acaba entrando em um daqueles loops de vídeo em que assiste a um vídeo e quando termina, já começa outro. E você pensa, ok, vou assistir esse também. Quando percebe, já caiu na toca do coelho e assistiu uns 15 vídeos seguidos, a maioria dos quais nem queria ver. De vez em quando aparece o Charlie Kirk menosprezando uma plateia universitária. E era nisso que ele era bom. Ele era bom em ir às faculdades, chamar estudantes ignorantes e participar de pseudo-debates para expor a ignorância deles. Isso não significa que todos os estudantes universitários são ignorantes. Não significa que Charlie Kirk vence todos os debates.
significa que da forma como ele foi apresentado, era isso que ele fazia. E eu achei interessante porque discordava de cerca de 90% do que ele dizia. E eu sempre esperava que os estudantes universitários tivessem um desempenho melhor, mas isso nunca acontecia. Sempre tive curiosidade de saber por que Charlie Kirk vencia seus debates. Ele vencia porque era um debate controlado. Ele é muito esperto na forma como aborda essas questões. Mas de qualquer forma, Charlie Kirk foi alguém que começou a mudar sua narrativa sobre Israel. Ele começou a questionar as coisas porque você sabe, Charlie Kirk não é uma pessoa burra. Na verdade, o que ele faz é muito inteligente e exige bastante perspicácia. Mas outra coisa que Charlie Kirk garantia era que ele não perderia um debate, porque sempre moldava os tópicos e levava tudo para um ponto em que pudesse apresentar argumentos retóricos que sobrepujavam seu oponente. E se o oponente não conhecesse totalmente cada nuance, cada faceta dos dados que Charlie Kirk apresentava, então teria que ceder. Mas sobre Israel, não dá para justificar genocídio. Se você é America First, não dá para justificar genocídio. Dinheiro do contribuinte indo para Israel quando precisamos de investimento aqui. As pessoas começaram a questionar, e Charlie Kirk não conseguiu mais controlar essa linha de debate. Então ele começou a mudar, porque toda a sua postura não era sobre debater. Porque em um debate, às vezes você ganha, às vezes você perde. O lance dele era dominar a conversa. E ele não conseguia mais dominar a conversa sobre Israel. E ele começou a mudar. Eu não sei quem matou Charlie Kirk. O FBI afirma que tem um suspeito, mas não vou sentar aqui e dizer que eu sei. Eu sei que ele está morto. Acredito que ele foi assassinado de forma violenta, e eles têm um suspeito. Então, de qualquer forma, o devido processo exige que isso passe pelo tribunal e todo esse tipo de coisa. Eu não sei quais eram as motivações dessa pessoa. Tem muita gente por aí dizendo que sabe. Eles não sabem. Eles suspeitam. Eles acreditam, mas ninguém sabe, exceto a pessoa que realmente matou Charlie Kirk. E sabe, se eles pegaram essa pessoa, espero que por meio de um julgamento conduzido de acordo com o Estado de Direito, a motivação venha à tona e possamos encerrar esse caso. Mas não vou entrar na onda de dizer que foi Israel, porque simplesmente não há nenhuma evidência apresentada até agora que sustente isso. Pode-se argumentar, e Max Blumenthal, do The Gray Zone, está... Você sabe, Brent, essa argumentação, que o governo israelense não estava satisfeito. E você sabe, estão exercendo pressão financeira, intimidação, gritos, se os relatos do que aconteceu nos Hamptons forem precisos. Parece que se forem verdadeiros, Charlie Kirk estava sentindo essa pressão. Ele temia pela própria vida? Não sei. Quero dizer, se temia, não demonstrou, porque ele estava completamente exposto quando morreu. Mas o que eu sei é que a morte dele impactou a liberdade de expressão de forma radical em dois aspectos. Primeiro, tem um efeito inibidor sobre pessoas que falam publicamente sobre temas impopulares. Eu mesmo já fui marcado para morrer por elementos pró-Ucrânia. I myself have been marked for death by pro-Ukrainian elements. E você sabe, existe uma preocupação de que assassinos imitadores agora possam achar que é hora de suprimir todo mundo, especialmente aqueles que foram marcados para morrer pelo governo ucraniano. Sabe, minhas posições contra Israel, imagino, não são populares em Israel hoje. Então, se os israelenses estão no negócio de matar pessoas que se opõem publicamente a eles, poxa, isso me coloca em apuros também. Não perco o sono por causa disso, mas se eu dissesse que não fico pensando, poxa, será que eu deveria mesmo fazer esse evento ao ar livre hoje? Sabe, a resposta é que eu penso nisso, porque se alguém quer te matar, vai te matar. Especialmente se você se expõe, ficando parado em um lugar aberto, falando em um ambiente que não é seguro. Isso causa um efeito inibidor, porque agora, para garantir esse ambiente, nem todo mundo pode pagar por isso. Então isso significa que criamos um preço para a liberdade de expressão.
Você pode pagar para criar um ambiente seguro para falar? E se for esse o caso, então você já não está mais falando livremente, porque há um preço a ser pago. Outra questão é a reação contrária. Agora, pessoas que se dizem defensoras da liberdade de expressão estão tentando suprimir a fala de qualquer um com quem discordam, especialmente se você for a favor do Charlie Kirk. Qualquer pessoa que ousou dizer algo ruim sobre Charlie Kirk está sendo banida das plataformas. Isso não é liberdade de expressão. É quase uma criminalização. Você tem Donald Trump falando sobre a criminalização disso. Isso não é liberdade de expressão. E o que aconteceu com Charlie Kirk, e o que aconteceu em torno do assassinato de Charlie Kirk, é prejudicial à causa da liberdade de expressão. A última coisa que isso faz, mesmo que Israel não esteja por trás dessas mortes, apenas suponha que Israel não está matando pessoas. E novamente quero ressaltar que não temos nenhuma evidência de que Israel esteja, mas o medo de que Israel possa, porque lembre-se, não é como se Israel não matasse pessoas, eles assassinam pessoas o tempo todo. É algo intimidador. Esse conceito de uma nação rebelde israelense, essa empresa ilegal por aí, você sabe, assassinato incorporado. É isso que eles fazem. Eles matam pessoas, eles cometem genocídio. E agora, se você é o presidente dos Estados Unidos e já é um homem fraco, e eu acredito que Donald Trump é fundamentalmente um homem fraco, que já vendeu sua alma para o empreendimento sionista, o que ele fez, você sabe, esse Charlie Kirk está morto. E agora você se cercou de pessoas, algumas das quais estão dizendo que foi Israel quem fez isso. Tucker Carlson, por exemplo. O que um homem fraco faz? E eu acho que, ao observar Donald Trump, vemos exatamente o que um homem fraco faz. Mas no fim das contas, veja, se fosse qualquer outra nação do mundo fazendo aos Estados Unidos o que Israel está fazendo, já teríamos entrado em guerra contra eles há muito tempo. Scott, quando se trata de Charlie Kirk, muitas pessoas que acompanham suas entrevistas recentes e seus comentários sobre Netanyahu veem um cara que não tem nenhum apreço por Netanyahu ou por sua administração. Ele não demonstrou nenhum tipo de apoio a eles, nenhuma paixão por eles. Mas qual é a obsessão de Netanyahu com o caso de Charlie Kirk? Ele está vindo a público, tweetando e finalmente publicando um vídeo em seu canal pessoal no YouTube, abordando a alegação de que Israel não está por trás, que ele não está por trás do assassinato de Charlie Kirk. Porque muita gente está se perguntando, qual é essa obsessão? De onde ela vem? Sim, quero dizer, superficialmente você diria, você reclama demais, então deve ser culpado. Eu não. Pessoalmente quero dizer, sou mente aberta. Estou disposto a ver dados que me convençam do contrário. Não acho que Israel matou Charlie Kirk porque Israel não ganhou nada com a morte de Charlie Kirk. Nada mesmo. Se você quisesse derrotar Charlie Kirk, você tiraria o dinheiro dele, trabalharia para deslegitimá-lo, desmonetizá-lo, destruir sua imagem. Todas essas são coisas que Israel faz muito bem. Matá-lo? Não, isso é ir longe demais. O que então, sabe, se teme é... O apoio de Israel entre a população judaica americana existe. Quero dizer, os judeus americanos que são contra Israel já são contra Israel. E os judeus americanos que são a favor de Israel sempre serão a favor de Israel. Mas a população judaica americana é um segmento muito restrito da sociedade dos Estados Unidos. Para dar ao sionismo uma chance real de existir em uma nação como os Estados Unidos, que hoje está passando por turbulências econômicas e recessão, e onde já não temos mais recursos infinitos para distribuir, as pessoas estão começando a olhar para o dinheiro e dizer que ele deveria ser investido aqui, na América. Marjorie Taylor Greene é um exemplo vivo disso. E assim, temos um desses acidentes únicos da história, em que há um segmento da população conservadora americana, sionistas cristãos, pessoas que acreditam em uma interpretação do Apocalipse que basicamente diz que estamos esperando pelo arrebatamento.
Estamos esperando o fim do mundo. Estamos esperando Jesus voltar. E há uma porcentagem significativa dessas pessoas, especialmente nos estados conservadores. Quero dizer, são essas pessoas que dão poder a Ted Cruz, um senador dos Estados Unidos que já disse abertamente: entrei no Senado para servir Israel. Sério, eu pensei que fosse para servir o povo do Texas, mas que ingenuidade a minha. Então, esse é um grupo de pessoas que historicamente apoia Israel porque isso sustenta a visão distorcida deles sobre o fim do mundo. Eu simplesmente não consigo imaginar votarem num político que realmente acredita que o melhor que pode acontecer é o mundo acabar. Então apenas vá para casa e espere que tudo acabe. Mas se você é um político, sirva ao povo americano. O que significa que você deve tentar tornar o mundo melhor para a América, melhor para o povo americano. E se você acredita em Deus, acredita em Jesus e acredita nas Escrituras, imagine a arrogância de dizer: eu preciso ajudar Deus a cumprir sua vontade. Eu imagino que se Deus quisesse que algo fosse feito, isso seria feito. Então, se o mundo tiver que acabar, ele vai acabar, queira Ted Cruz ou não. Você meio que se contradiz quando diz que Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, Deus é magnífico, Deus é isso, Deus é aquilo, e ainda assim, eu preciso concorrer ao Senado dos Estados Unidos para ajudar Deus a fazer o que ele quer. Deus pediu sua ajuda? Não. Quero dizer, é a estupidez, a inconsistência de todo esse argumento. Mas essas são as mesmas pessoas que tendem a ser do movimento MAGA, Make America Great Again. E eles compraram essa ideia política de que precisamos parar de ser o policial do mundo, precisamos parar de dar dinheiro para fora e precisamos investir na América. Precisamos fazer o que é bom para a América. Então agora chegamos a esse conflito entre o MAGA e os sionistas cristãos. E o Charlie Kirk, eu acho, estava no meio disso, porque grande parte do movimento conservador cristão ao qual Charlie Kirk se dirigia está preso nesse dilema intelectual de Israel ou América em primeiro lugar. O que fazemos? E Kirk, por ser um comunicador eficaz, estava começando a ganhar espaço na comunidade evangélica cristã, fazendo com que as pessoas começassem a dizer, porque ouça as pessoas com quem ele conversa, não, Israel tem o direito de existir, e devemos apoiar o direito de Israel de existir. Mas Israel é um país forte, eles podem pagar por si mesmos, não deveríamos estar pagando para eles, deveríamos investir o dinheiro aqui. Então, não era que as pessoas estavam se afastando de Israel. Elas continuavam dizendo, não, acreditamos em Israel, apoiamos Israel, mas simplesmente não querem enviar o dinheiro do contribuinte americano, o que significa, quando você analisa, que estão tentando matar Israel. E Netanyahu sabe disso. Ele sabe que é disso que ele tem medo. Então o discurso dele não foi realmente para negar algo que Israel fez. O discurso foi para tentar dizer às pessoas, nós não fizemos isso, então parem de nos questionar, parem de acreditar nessa narrativa. Porque o debate que está acontecendo agora, esse debate de Israel fez isso, está minando Israel, a viabilidade de Israel a longo prazo, porque está corroendo o apoio justamente do público sobre o qual Israel precisa continuar tendo influência. Os cristãos evangélicos sionistas americanos. Eles estão começando a questionar esse apoio a Israel, e se apoiar Israel é bom para os Estados Unidos. E se você quer fazer a América grande de novo, e de repente acorda um dia e percebe que Israel é ruim para a América, isso é um péssimo dia para Israel. E é isso que eles estão tentando impedir agora. Isso pode ser compreendido, Scott, com o trabalho de relações públicas entre a opinião pública e os jovens nos Estados Unidos, porque eles sentiram de alguma forma que após o assassinato poderiam assumir o controle do movimento. Eles poderiam remodelá-lo em favor de Israel. É por isso que Ben Shapiro foi até a sede.
Você está falando do sionista judeu que publicamente ridicularizou o cristianismo e Jesus e falou sobre como o cristianismo é ruim, maligno e ineficaz, de repente dizendo que ele, um sionista judeu, agora vai ser a voz do cristianismo porque somos a mesma coisa? Esse Ben Shapiro? Ok, só quero ter certeza. É exatamente disso que estou falando. Mas, Scott, você acha que Israel vai conseguir remodelar o movimento a favor de Israel a longo prazo? Digo, investir? Não sei como isso seria possível. Porque Charlie Kirk, quando você olha para o caráter dele, ele era o coração do movimento que começou. Sem ele, ninguém mais vai conseguir se comunicar da maneira que ele conseguia. Charlie Kirk era um culto à personalidade. Para ser honesto, ele era muito bom no que fazia. Eu nunca vou... Como eu disse, não concordo com muita coisa que o Charlie Kirk falava. Mas quando assisti pela primeira vez, quer dizer, você sabe, tem o Jesse Waters, acho que é um cara da Fox News que sai por aí e humilha estudantes universitários na rua. Pelo menos ele fazia isso antes. E eu achava engraçado, tipo, poxa, se você não sabe isso. Mas, sabe, isso não promovia nada além de entretenimento. Quando vi o Charlie Kirk fazendo seus debates universitários pela primeira vez, descartei como uma versão mais intelectual do que o Jesse Waters fazia. Apenas um espectro mais elevado de humilhação pública de estudantes universitários. Porque o Waters, você já sabe, é uma farsa. Eu não levo nada do que o Waters faz a sério. Ele é só uma piada ambulante. Mas o Kirk, depois de um tempo, você tem que olhar e pensar, na verdade, ele é sério. Isso não é uma farsa. O que ele está fazendo é realmente muito sério. E há um método na loucura dele. Quero dizer, havia muito mais preparação nos debates universitários do Charlie Kirk do que parecia, pelo menos na minha interpretação. Porque, para dar as respostas que ele deu, é preciso ensaiar. Quero dizer, ele ensaiou as respostas, o que significa que ele está levando o público para uma emboscada intelectual, sabe? Recebendo a pergunta deles, depois devolvendo, controlando, sabe? Ao responder do jeito que ele faz. Ele pega essa resposta ampla e depois a restringe com a resposta dele. Então eles acabam caindo nessa armadilha. Ele continua afunilando, afunilando e afunilando, até te sobrecarregar com dados, e você acaba parecendo burro. Isso aconteceu todas as vezes. E eu pensei, uau, esse cara é bem articulado, ele é muito bom, mas é uma habilidade que ele dominou e não pode ser replicada. É como o Rush Limbaugh. Ninguém conseguiu ocupar o espaço do Rush Limbaugh. Ninguém vai ocupar o espaço do Charlie Kirk. E sem isso, o movimento que ele criou vai morrer. Israel não vai conseguir reverter essa situação. Não há dinheiro suficiente que Israel possa comprar. Quanto mais dinheiro Israel precisa despejar nisso, eles já compraram tudo. Eles controlam tudo. Mas você não pode controlar a verdade. E o que estamos vendo agora são algumas verdades duras. Israel é um estado genocida. Você não pode desfazer isso. Nenhuma quantia de dinheiro pode mudar o que vemos na TV, e Israel faz mal para os Estados Unidos. Nenhuma quantia de dinheiro pode mudar essa realidade. E, portanto, não vejo Israel mudando de rumo. Não vejo eles tendo sucesso nesse esforço patético de trazer Ben Shapiro para assumir o microfone ensanguentado de Charlie Kirk. Vai fracassar. Israel não pode ser salvo. O Titanic, depois de bater no iceberg, não pôde ser salvo. The Titanic, once it hit the iceberg, couldn't be saved. Pode fingir por um tempo, mas está afundando. Israel já bateu no iceberg. Eles vão afundar. E não importa o que você faça agora, para tentar mudar o debate público sobre Israel, isso não vai mudar essa realidade. O Estado genocida de Israel é incompatível com a humanidade global e incompatível com os valores americanos. E o povo americano está despertando para isso. O mundo está despertando para isso. E como Israel não vai mudar, sabe, submeter implica, voltando ao Thomas Barak, que você se ajoelha. A submissão pode ser obtida de outras formas também, como a decapitação, é a submissão final.
Israel não vai se ajoelhar. Isso eu concordo. Israel isn't going to bend the knee. That I agree. If you don't think Israel is going to be beheaded, think again. Se você acha que Israel não vai ser decapitado, pense de novo. Esse empreendimento ilegal que chamamos de sionismo está acabado, e você vê isso em cada ato de desespero que acontece. Tudo o que Israel faz hoje é um ato de desespero, é um ato sangrento de desespero, é um ato trágico de desespero, mas é um ato de desespero. Quando você precisa admitir que nenhuma lei se aplica a você, porque se algum dia obedecer à lei, sua sobrevivência estará em risco, você está reconhecendo sua incompatibilidade inerente com as normas e valores da humanidade. E Thomas Barak acabou de condenar Israel ao dizer isso. Não há linhas vermelhas, linhas azuis, linhas verdes. Não há linhas. Não há nada que Israel não faça para sobreviver, o que significa que Israel é inerentemente incompatível com a vida humana. É o parasita supremo. E o parasita supremo sofrerá o destino de todos os parasitas. Eles não podem viver sem um hospedeiro. E quando o hospedeiro começa a rejeitar o parasita, é o fim da linha. Então, qual vai ser o fator decisivo para Israel diante desse desespero? Como isso vai mudar? Porque vamos supor que o objetivo final de Israel seja atacar o Irã. Novamente, aqui está o que aprendemos, Scott, sobre um dos membros da Comissão de Segurança Nacional do Irã. Ele disse que o MiG-29 já chegou ao Irã. Os Su-35 estão a caminho em números significativos. Os H-9 estão em grande quantidade e o S-400 já está no Irã. Eles receberam o S-400. E esse cara está conversando com o governo. O que ele está dizendo é para a mídia iraniana, não para a mídia internacional. E ele está perguntando, por que somos tão tímidos em falar dessa forma com a comunidade internacional sobre o quão preparados estamos para qualquer tipo de ataque dos israelenses? Como você vê isso? Você acha que ainda é uma opção para Israel atacar o Irã, mudar o jogo, mostrar que Israel está sozinho e que o Irã é o pior inimigo? O que você acha? How do you find that? At the moment, Israel, even though it's illegal, No momento, Israel, mesmo sendo uma iniciativa ilegal, ainda há um mínimo de racionalidade por trás do que Israel faz. O fato de haver esses atos de desespero implica que Israel sabe o que deveria ser, mas não é. E eles estão desesperados para trazer de volta o que deveria ser. Nunca se esqueça de que Israel implorou aos Estados Unidos para serem incluídos na Guerra de 12 Dias, porque Israel estava perdendo. O que permitiu que Israel causasse danos ao Irã foi a perfídia, quero dizer, os Estados Unidos alegando que queriam negociar e o Irã sendo levado a esse falso senso de complacência. Iran being lulled into this false sense of complacency, perfidy on the side of the International Atomic Energy. Perfídia por parte da Agência Internacional de Energia Atômica, que usou o acesso exclusivo que tinha ao monitorar o programa nuclear do Irã para compartilhar informações sensíveis sobre cientistas nucleares iranianos e programas nucleares iranianos com nações hostis ao Irã, que então repassaram essas informações para Israel, e Israel as incorporou em seus alvos. Perfídia por parte dos vizinhos do Irã, que não apenas permitem que Israel e os Estados Unidos mantenham enormes programas de inteligência em seu território para espionar o Irã. No caso de Israel, para construir essas redes complexas de agentes que foram capacitados a produzir drones domesticamente dentro do Irã e usar esses drones para atacar o Irã. Mas também permitem que Israel use seu espaço aéreo para chegar ao Mar Cáspio e atacar Teherã por sua retaguarda desprotegida. Essas vantagens não existem mais. O Irã efetivamente anulou todas essas vantagens e reforçou pontos fracos potenciais que poderiam ser explorados por Israel. Mas Israel não fez nada para se proteger. Nem há algo que Israel possa fazer para se proteger da realidade da supremacia iraniana em mísseis balísticos. No conflito de 12 dias,
o Irã fez uso intenso de mísseis com 20 a 30 anos de idade, logo nas fases iniciais. E esses mísseis conseguiram absorver uma quantidade tremenda das capacidades defensivas israelenses, permitindo que alguns passassem. Mas o ponto principal é que o Irã possui uma quantidade suficiente de mísseis que não exige sobrecarregar o sistema. Eles já são automaticamente superiores a qualquer coisa que o sistema possa fazer para se proteger. E o Irã começou a usar esses mísseis perto do final da Guerra de 12 Dias. Israel sabe disso. Israel sabe que eles estavam como patos na lagoa. É por isso que imploraram pelo cessar-fogo, porque já tinha acabado. O Irã estava começando a atingir infraestrutura crítica, alvos críticos, e os israelenses perceberam que não havia nada que pudessem fazer para impedir isso. Eles precisavam que acabasse. O Irã tem todas essas capacidades e mais. Sabe, eu sempre dou risada quando algumas pessoas perguntam por que a Rússia não fornece ao Irã o míssil S-400, o trunfo da Rússia. Porque o Irã tem o S-400, só que é a versão iraniana do S-400. E Israel sabe que o Irã tem esse sistema. Provavelmente eles têm em quantidade suficiente para causar danos significativos a Israel. Então, sabe, eu não acho que Israel acredita que pode atacar o Irã e sair impune. Olá, Larry. Hello, Larry. Olá, Larry. Bem-vindo, Larry. Estou apenas sentado aqui, criticando Israel. Israel. Cheguei um pouco cedo. Yeah. But no, and then, but the important. Mas o importante sobre o que esse cara estava dizendo, e não sei se muita gente percebeu isso, é que ele estava pedindo ao líder supremo para modificar a fatwa. Ele estava dizendo que a fatwa que proíbe o Irã de possuir armas nucleares deveria ser modificada para proibir o Irã de usar armas nucleares. Mas que o Irã deve construir armas nucleares e tê-las caso Israel decida usar armas nucleares contra o Irã. Que o Irã deve ter um poder de dissuasão nuclear, que não é suficiente ter poder militar convencional suficiente para impedir um futuro ataque israelense e responder convencionalmente a Israel. Que enquanto Israel mantiver uma vantagem nuclear, o Irã sempre estará em uma posição difícil. Que a única maneira de se proteger contra essa desvantagem nuclear seria ter sua própria capacidade de retaliação nuclear. E, infelizmente, acho que é nessa direção que o Irã está indo. Você sabe, o Irã fez tudo o que pôde para cumprir seus compromissos sob o Tratado de Não Proliferação Nuclear, mas os Estados Unidos e a Europa simplesmente não permitem que o Irã viva de acordo com o artigo 4, que permite ao Irã ter enriquecimento nuclear para um programa pacífico. E todos os dados mostram que era nessa direção que o Irã estava indo. Por causa da decisão das sanções de snapback tomada pela Europa, o Irã agora cessou toda a cooperação com a IAEA. E acho que eles estão a um passo de se retirar do TNP. E no momento em que se retirarem do TNP, pode-se assumir que isso significa que eles se tornaram uma potência nuclear, que a transição será quase imediata. E isso muda o jogo. Isso muda o jogo no Oriente Médio. That's a game changer. That's a game changer in the Middle East. Muito obrigado, Scott, por estar conosco hoje. E com esse grande prazer, como sempre. Thanks. E obrigado. All right. Fique bem, Larry. Larry. Larry, se cuida, se cuida. Tchau. How's it going, Larry? Como vai, Larry? Foi uma correria hoje de manhã fazendo o programa turco TRT. Pois é. Todo mundo quer usar um sistema diferente e eu simplesmente me recuso a baixar todas essas porcarias no meu computador. No fim, acabamos usando uma linha coletiva ou algo assim. A Tamalin Davis me deu uma linha direta para o estúdio, o que foi bem legal. Houve uma coincidência de opiniões que eu não esperava. Achei que eles tinham organizado para ser meio que um debate, éramos 3, mas o professor palestino, eu tinha quase certeza, estaria na mesma sintonia que eu. O professor judeu de Londres, achei que provavelmente seria o antagonista, por assim dizer. Mas nós 3 estávamos em total sintonia. E se for o caso, o londrino era ainda mais enfático sobre o isolamento do Starmer. E será que você conseguiria andar por Londres e encontrar alguém a favor do Starmer agora? Provavelmente não. E muito disso é por causa de Gaza.
Muito disso é Gaza. And a lot of it is Gaza. A lot of it is Gaza. Larry, o reconhecimento do Estado da Palestina, na sua opinião, isso vem da decisão. Já estamos no ar. Sim, estamos no ar. Ok. Com licença, tudo bem. Okay. Seja bem-vindo, aliás. Thank you. Não precisa, somos todos amigos. We're all friends. Exatamente. Veja o que Tom Brock, o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, disse sobre Israel e a posição de Israel para os Estados Unidos da América, Larry. The United States of America. Israel is a value. Israel é um aliado valioso. Nós os subsidiamos com 4 ou 5 bilhões de dólares por ano. Eles têm um lugar especial no coração da América. E estamos lidando com a confusão do que está acontecendo nessa transição. So, Confusion? Confusion? Confusão, assassinato, genocídio, homicídio, fome. Um povo inteiro sendo exterminado diante dos nossos olhos. Para onde está apontada a visão ocular dele? Quero dizer, eu assisti ao Max Blumenthal esta manhã. Tenho recorrido cada vez mais ao Max e ao The Grey Zone, porque é de lá que está saindo a verdade. E ele chamou uma frase maravilhosa. Ele chamou o New York Times e outros como eles. E eu colocaria esse cara no mesmo barco de estenógrafos do Império, os estenógrafos imperiais. E é isso que eles são. Ele mostrou, ou acho que foi a Afshan no Going Underground, ela mostrou o jornal do New York Times de uns 20 meses atrás, onde não havia nada, absolutamente nada. Where there's nothing, absolutely nothing. Then he held up the more recent one where they show the starving. Então ele levantou a edição mais recente, onde mostram o palestino faminto na capa. E ele pergunta, quanto tempo levou para eles passarem de uma coisa para outra? E quão culpados eles são por enganar o povo americano? Parte do motivo pelo qual o povo americano está despertando não é por causa do New York Times. Eles estão apenas seguindo o povo, por assim dizer. O motivo pelo qual o povo americano está despertando é por causa da mídia alternativa e de pessoas como Max Blumenthal. E eu tenho que dizer, por causa de pessoas no fim da vida, como Charlie Kirk, Marjorie Taylor Greene e Tom Massey, do Kentucky, que estão ou sempre estiveram criticando o relacionamento com Israel tão fortemente quanto qualquer um deveria criticar. As strongly as anyone should be criticizing it. And now the American people are listening. E agora, o povo americano está ouvindo. Eu não dou nenhuma credibilidade para pessoas assim. São rabugentos que estão alinhados com os oligarcas que se beneficiam. E você sabe como me sinto, Nima. A única coisa com a qual discordei, assisti Doug McGregor novamente esta manhã por cerca de 1 hora. E embora eu concorde com quase tudo o que ele disse, ele precisa parar de dizer que Israel é quem está liderando os Estados Unidos. Isso não é verdade. Os Estados Unidos da América, o Império Americano, querem que o que está acontecendo no Levante aconteça. Agora, a coincidência de brutalidade, a coincidência de homicídio, a coincidência de violação total do direito internacional, uma lei que ajudamos a conceber, tudo isso é compartilhado igualmente. All of that is shared equally. And Bibi is the prima facie murderer, if you will. E Bibi é, por assim dizer, o assassino em primeira instância. Mas as pessoas que permitem isso, ele não poderia estar fazendo isso sem o Império. O Império está orquestrando isso e está orquestrando um novo ataque ao Irã. Muito obrigado, Bibi. Acabei de assistir ao Bibi falando para seu público de língua inglesa. E ele está focando muito na China. Por que ele está focando tanto na China? Ele está focando na China por 2 motivos. Primeiro, a China tem se manifestado de forma muito clara em apoio ao Irã e à Rússia. E a China, e Bibi lê nossa estratégia de defesa, ainda, mesmo com a estratégia de retração, uma parte muito importante da nossa estratégia de defesa. Então, se ele traz a China para o debate, ele traz nosso principal adversário mundial para dentro. O Irã está ali em algum lugar no meio. A China está lá no topo. Então aqui está um cara astuto, do tipo hitleriano. É como Hitler conversando com as pessoas com quem ele precisava concordar antes de iniciar suas campanhas massivas
como a União Soviética no Pacto Molotov-Ribbentrop. Ele está fazendo todos esses acordos, dizendo todas essas coisas porque vai entrar em guerra com o Irã e quer garantir que os Estados Unidos estejam com ele. E que melhor maneira de fazer isso do que falar que a China faz parte e apoia o Irã. Isso é preparação para uma guerra mundial. Na cabeça dele, é preparação para uma guerra mundial. Uma guerra mundial que, primeiro, ele acha que vai tirar Israel da situação existencial em que se encontra agora. E seria puramente existencial contra Israel se Israel fosse sozinho para a guerra com o Irã. E salvaria a si mesmo politicamente. E provavelmente mais importante para ele pessoalmente, porque ele vai para a cadeia assim como Sharon foi. Então é nisso que estamos baseando a realidade geopolítica e geoestratégica hoje no Império. Esse personagem que criamos, nós o criamos. E não foi o Trump que o criou, foi George W. Bush, quando ele se voltou para Ariel Sharon em 2004 e disse, tudo fracassou. O roteiro, o processo de paz no Oriente Médio, Oslo, tudo fracassou. Agora é com você. Agora é com você. É seu a partir de agora. E a partir desse momento, em 2004, ficou nas mãos do nosso cão de ataque no Levante. Não foi de W. Bush dizendo, estamos sob seu domínio. Vocês capturaram nosso Congresso. Fizeram tudo o que era necessário para colocar os Estados Unidos do seu lado. Ah, isso é só um benefício colateral. Recebo muito apoio quando apoio Israel. Qualquer presidente pode dizer isso. O Congresso está do meu lado quando apoio Israel. Mas o orquestrador de toda essa bagunça horrível é o Império, não Israel. Você está falando sobre o Império. Eu presumiria que você está se referindo a uma fração de 1% dos Estados Unidos, o que chamamos de establishment, elites, ou seja lá como quisermos chamar. Menos de 1%. Uma fração de 1%. Como isso está indo, Larry, na cabeça deles? Você acha que eles ainda acreditam que esse tipo de política vai ajudar os Estados Unidos a longo prazo? Acho que a oligarquia e o que chamamos de Estado profundo, as pessoas por trás do Trump, cujas identidades completas provavelmente nem o próprio Trump conhece, acho que eles pensam assim. Mas acredito que o povo americano tem agora uma oportunidade, pelo menos neste caso específico de perfídia, de confrontá-los. E acho que o povo americano está despertando para isso. Talvez de forma incoerente, talvez de maneira incipiente, mas está despertando. Eu diria que, neste momento, provavelmente entre 61% e 65% dos americanos demonstrariam em pesquisas estar de alguma forma cientes do que está acontecendo no Levante e do que Israel está fazendo. E eu diria que provavelmente metade disso, ou mais, está se tornando fortemente contrária a isso. E uma das coisas que acho que o assassinato de Charlie Kirk exemplificou foi exatamente isso. Porque ele mesmo, um expoente muito poderoso do MAGA desde os 17 anos, estava questionando isso. E você tem outros como Tucker Carlson questionando isso. E há outros no Congresso que agora estão questionando isso. Personagens de sempre, como Bernie Sanders, que é tão eficaz quanto uma teta em um bulldog. Mas ainda assim, ele está falando a verdade. Você vê pessoas mudando de opinião, até mesmo na liderança, em outras palavras. Mas no país como um todo, cada vez mais pessoas estão despertando para o fato de que... Quando foi? 2016, acho dei uma palestra no National Press Club, e a palestra se chamava Israel é um passivo estratégico ou um ativo estratégico? Bem, eu respondi que é uma responsabilidade estratégica, mas abordei isso do ponto de vista de que achamos que é um ativo estratégico, porque o que pensamos não é necessariamente o que é bom para o Império. O que pensamos é que precisamos dominar o mundo, ponto final. E Israel é a nossa ferramenta no Sudoeste Asiático para fazer isso. Mas, na minha opinião militar e minha visão de relações internacionais, se quiser, isso é uma responsabilidade porque vai levar o mundo a um conflito global. Agora, há algumas dessas pessoas que querem isso.
Existem algumas dessas pessoas que querem isso por vários motivos. Alguns deles tão esotéricos quanto acreditar que 7, 8, 10 bilhões de pessoas até meados do século é gente demais. E por isso precisamos nos livrar de muita gente. Esses são do tipo que desejam uma guerra nuclear. Depois, há outros que acham que o realinhamento que está acontecendo, sobre o qual você e eu já discutimos até cansar, a transferência de poder basicamente do Ocidente para o Oriente, é prejudicial aos seus interesses financeiros e de outros tipos, e querem impedir isso. Eles veem nisso uma forma de barrar essa mudança. Poder militar e sanções. E ainda há outros que ainda não decidiram de que lado dessa divisão vão ficar, mas vão garantir que maximizem seus lucros no Ocidente antes de trocar de lado. Eles querem ter certeza de que a transição está acontecendo rapidamente e será eficaz antes de mudarem de bandeira. Assim tem sido por 5.000 anos. Quero dizer, Péricles tinha as mesmas questões para considerar. Os membros da Liga do Peloponeso e da Liga de Delos tinham as mesmas coisas para pensar, em menor escala, regionalmente e com poder. Mas essa é a história se repetindo de novo, especialmente a história dos impérios. E nós somos a manifestação mais recente desse império, com uma, como já disse muitas vezes, e nunca vou parar de dizer isso, porque é uma diferença muito dramática. Nenhum império na história humana jamais possuiu os meios não só para se autodestruir, mas para levar o mundo junto. Essa é a diferença marcante em 5.000 anos de história humana no desaparecimento do Império Americano. Larry, aqui está o que Tom Brock disse sobre o desfecho em Israel, na Palestina. Quem é mesmo? Tom Brock. Eu esperava que você não fosse perguntar isso, porque eu não sei. Acho que ninguém sabe. Olha, quando falamos em fim do jogo ou paz, é uma ilusão. Nunca houve paz. Provavelmente nunca haverá paz, porque todos estão lutando por legitimidade. O resultado final é que alguém quer dominar, o que significa que alguém tem que se submeter. Naquela parte do mundo, submeter, não existe uma palavra em árabe para submeter. Eles não conseguem compreender a ideia de submissão. Então, no fim das contas, a prosperidade é a única resposta. Então, como o mundo árabe, ou melhor, o mundo islâmico, o mundo muçulmano, vou expandir, viveu por centenas de anos sob, por exemplo, o Império Persa, sob os impérios romano do Oriente e do Ocidente, e até mesmo sob o Império Otomano, que era meio que você sabe, seu aliado. Como conseguiu coexistir com cristãos, ateus, judeus e todos os outros no mundo de forma pacífica, na maior parte do tempo? Economicamente e em termos de comércio, certamente na maior parte do tempo. Se o que ele diz é verdade. E eu adoro o jeito como ele isolou o mundo árabe, como se não tivesse uma palavra para submeter. Larry, as palavras-chave no que ele disse são prosperidade, domínio e o jogo interminável de Israel na região. Eu não vejo domínio vindo junto com a atitude de Israel. Não vejo nada mudando. Deixe-me tentar analisar o que ele disse em termos imperiais, Nima. Todos nós sabemos o que aconteceu por quase 200 anos em relação ao relacionamento do Império com seu próprio hemisfério, especialmente com a América Latina. E vamos focar apenas na América do Sul. A doutrina Monroe estabeleceu uma política em que as elites dos Estados Unidos se uniam às elites da América Latina, especialmente na América do Sul, Argentina, Chile, onde fosse, e exploravam os povos do hemisfério. Foi exatamente isso que fizeram. Quero dizer, se você quiser olhar para Nicarágua, para o Panamá, para Honduras, para qualquer lugar, foi isso que fizemos.
As elites nos Estados Unidos se aliaram com as elites na América do Sul e na América Central, prejudicaram seus povos, mas obtiveram lucros enormes, tanto para essas elites regionais, quanto, é claro, para as elites do Império. Nunca paramos de fazer isso. Smedley Butler, um general dos fuzileiros navais que fez isso em vários países da América Latina, testemunhou perante o Congresso que era um criminoso a serviço do capitalismo. E ele estava dizendo a verdade absoluta e total. Agora, o que estamos planejando fazer com o resto do mundo? O que já fizemos com grande parte do resto do mundo? Mas o que estamos planejando em Gaza, na Cisjordânia e em outros lugares ali? A mesma coisa. Queremos nos aliar à elite. Ah, você quer dizer como os sauditas em Riad, com quem somos aliados? Quer dizer como os cataris em Doha, com quem somos aliados? Como os kuwaitianos? Quero dizer, já estamos nessa posição. Queremos nos juntar a eles, e seremos o hegemon ao fazer isso, estuprando, saqueando e pilhando seu povo em consonância com nossa necessidade colonial do que eles têm, seja petróleo ou o que for. É assim que operamos no mundo agora. Nós encobrimos muito, e tivemos presidentes que tinham mais bom senso sobre como expressavam publicamente essa política. Talvez o TR tenha sido o primeiro que realmente escorregou e expressou isso de forma um pouco mais descarada do que era realmente necessário. E então veio o FDR, depois o JFK, e eles implementaram a política de boa vizinhança e outras iniciativas semelhantes. Mas basicamente o que fizemos foi saquear e pilhar o resto do mundo por meio dos nossos financistas e empresários, aliados aos financistas e empresários deles, às custas da maior parte das populações desses países. E algo que esquecemos, em grande parte também às custas da nossa própria população, mas não tanto a ponto de deixá-la inquieta e iniciar uma rebelião ou algo assim. Então, mantivemos nossa própria população em um nível de renda na classe média que a deixou não rebelde, digamos, satisfeita. Bem, até isso está desmoronando agora, como você provavelmente já sabe se analisou nossa economia recentemente. A má distribuição de riqueza é simplesmente inacreditável, porque não é possível fazer isso, como Thomas Piketty apontou em ambos os seus livros, que eu recomendo a todos que estão ouvindo aqui. O capitalismo fora de controle, ou seja, sem supervisão real, sem regulação de verdade e sem sindicatos de trabalhadores realmente poderosos. O capitalismo desenfreado destrói tudo. Marx estava certo quando disse, "Der corda suficiente, eis eine Font." Bem, é basicamente um fascínio, e uma thankor for que está do junto but we're trying to hang the rest of the world with us. And now we're up against a formidable power. E agora estamos diante de uma potência formidável liderada pela China, mas que está reunindo aliados ao redor e que não opera sob essa filosofia. Resta saber o quão corruptos eles se tornarão caso se tornem o poder supremo e uma entidade imperial por si só. Mas neste momento, eles não operam sob essa filosofia. Por isso as pessoas estão se juntando a eles. Países estão se juntando a eles. É inevitável que entremos em conflito. Absolutamente inevitável. E não é a China, nem a Índia, nem a Rússia, nem nenhum dos BRICS que estão causando isso. Somos nós. Somos nós. Estamos denunciando a guerra, assim como estamos denunciando o colonialismo, que está sendo revisitado em quase todos os lugares. Estamos denunciando a guerra. E estou muito preocupado que esse caminho através do Irã vá nos levar a ela. Achei que a Ucrânia seria o estopim, e ainda pode ser, embora os russos tenham sido tão bem-sucedidos lá que não acho que o Império queira desafiá-los ali, pelo menos não no momento. Mas o Irã é uma questão completamente diferente, e Israel é um executor totalmente diferente. A Ucrânia não é Israel. Israel não é a Ucrânia. Não temos nem de perto o mesmo controle sobre Israel que temos sobre a Ucrânia. Aqui está o que o chefe de segurança nacional do Irã, Ali Larijani, disse.
Ele afirma que os americanos exigiram que reduzíssemos nosso alcance de mísseis para menos de 500 quilômetros. Nenhum iraniano jamais aceitaria exigências tão absurdas. Larry, soubemos por outros membros do setor de segurança nacional que o Irã recebeu MiG-29s, Su-35s, que eles vão receber em grande quantidade, e HQ-9s. Eles já têm novos equipamentos. Sistemas de defesa aérea S-400 já estão no Irã. Eles estão preparados. E esse membro do setor de segurança nacional está falando ao governo na mídia iraniana dizendo: por que vocês têm tanta vergonha de falar assim? Por que não informam que estão totalmente preparados caso queiram atacá-los? Gosto de pensar que é o jeito persa. Nunca encontrei ninguém daquela região, militar, político, ministro das relações exteriores, nem mesmo o Ahmadinejad, por exemplo, que se gabasse, de verdade. E simplesmente não acho que isso faça parte da personalidade ou da cultura deles. E tenho que te dizer, quando você mencionou os mísseis, eu estava por perto quando o regime de controle de tecnologia de mísseis estava, mais ou menos, nós estávamos tentando empurrá-lo goela abaixo do Irã, ou os parâmetros dele goela abaixo do Irã. Que era, como você disse, limitava a capacidade dos mísseis, limitava o alcance, limitava o volume das ogivas, todas essas outras coisas. E esse era mais um instrumento do Império para tentar gerenciar as relações em outras partes do mundo. Mas com que propósito? O objetivo não era evitar uma guerra entre, digamos, Irã e Arábia Saudita ou outros países em outras regiões. O objetivo era garantir que sempre que precisássemos usar nosso poder militar naquela área, ou para esse propósito, não houvesse nada que pudesse ser formidável o suficiente para ser usado contra nós. Nesse sentido, teríamos adorado se o Irã simplesmente se desarmasse totalmente. E quando o Shah estava lá, a situação era um pouco diferente. Demos ao Shah uma quantidade considerável de armamentos, incluindo a capacidade, pelo menos inicialmente, de construir uma arma nuclear. Quero dizer, não havia... Bem, não posso dizer isso. Acho que o Shah teria construído uma arma nuclear se tivesse conseguido escapar impune. Mas tudo isso é planejado para manter os armamentos em uma região ou em uma seção específica, de uma forma que facilite o uso dos nossos próprios armamentos com facilidade e vitória, se necessário. E em segundo lugar, talvez para reduzir o conflito entre os países da região. Mas mesmo isso tem como objetivo o que eu estava falando antes em relação a Israel e ao Levante. Manter um hegemon na região que esteja do nosso lado e, basicamente, manter todos os países da região do nosso lado. E o que quero dizer com do nosso lado? Participando desse estupro, pilhagem e saque. Queremos elites, e já as temos, até certo ponto na Arábia Saudita, já as temos, até certo ponto no Egito. Queremos elites que pilhem seu próprio povo em vez de nos pilhar, e que compartilhem a riqueza conosco. E queremos ser capazes de colocar nossos negócios e nossa estrutura capitalista sobre eles, por assim dizer, para que possamos extrair o máximo possível, seja em matérias-primas ou dinheiro de fato. É assim que as potências coloniais têm operado, desde que os britânicos nos ensinaram como fazer isso. E o legado britânico está espalhado por todo o mundo, em nenhum lugar de forma mais evidente do que no Levante. Mas nós assumimos esse papel. Agora, nós somos a potência colonial. As pessoas não gostam mais de usar esses termos, mas é isso que somos. Temos colônias espalhadas por todo o globo. E quando essas colônias são desobedientes, nós as sancionamos, ou usamos força militar contra elas, ou utilizamos nossos intermediários. É isso que somos. Somos a maior potência imperial colonial do mundo. Larry, como você vê a situação na Europa? E como você vê a posição deles na equação que você está mencionando sobre o Império, sobre o Oriente? E sabemos que, na minha opinião, sob enorme pressão da opinião pública na Europa, eles mudaram de ideia em relação à Palestina. Eles estão falando sobre uma solução de 2 estados.
Isso é uma grande mudança, aliás. Não podemos minimizar essa decisão. Little late, though. Little late. Um pouco tarde, porém. Um pouco tarde. Um pouco tarde. E é óbvio o motivo pelo qual estão fazendo isso. Porque pegue o Keir Starmer no Reino Unido. Eles estão fazendo isso porque o público deles vai jogá-los para fora. O público deles está acordando para o que está acontecendo no Levante. E então eles se manifestam, e você sabe, Austrália, Canadá, França antes, eles se manifestam porque sua posição está sendo politicamente prejudicada pelo fato de não terem se manifestado. E aí se manifestam tarde demais e apoiam algo que sabem que não pode acontecer de verdade. Vamos analisar por que os europeus, em especial a Alemanha, França e Inglaterra, querem restabelecer as sanções contra o Irã. Isso não tem nada a ver com outra coisa além de dois fatores. Primeiro, eles não gostam da Rússia e por isso querem punir o Irã por apoiar a Rússia na guerra na Ucrânia. Segundo, eles querem garantir que são bons vassalos do Império e que acompanham o que sabem que o Império vai fazer: eliminar o Irã. Ou pelo menos acham que o Império vai fazer isso, provavelmente antes do Natal. É isso que os tornou tão determinados a reinvocar, por assim dizer, as sanções automáticas. Claro, com a Rússia e a China nem sequer participando e sendo totalmente contrárias, não vai ser algo tão draconiano assim, mas será, eu acho, suficiente para selar o destino do Irã em relação à participação no TNP, o Tratado de Não Proliferação, e na participação com a AIEA, por causa desse tratado e da decisão, por assim dizer, de construir uma arma nuclear. Acho que a distinção agora... Eu percebi um pouco disso com o Scott, quando você estava fazendo a entrevista anterior. A distinção agora pode ser no Irã que a fatwa é contra o uso, não contra a posse. E isso provavelmente poderia ser negociado, até mesmo com o Ayatollah ou quem vier a substituí-lo. Então estamos marchando em direção ao Armagedon, Nima, exatamente como a relação cristã-sionista deseja. Aqui está o que Tom Brachida, Stek do governo no Líbano, Harry. Step Starmer. De novo, são as únicas pessoas que estão lá. Então, as Forças Armadas libanesas são em sua maioria sunitas, axiitas também. E é uma boa organização. Tem boas intenções, mas não é bem equipada. Porque contra quem eles vão lutar? Nós não queremos armá-los. Vamos armá-los para que lutem contra Israel? Acho que não. Então você os arma para que lutem contra seu próprio povo, o Hezbollah. Eu diria que os libaneses, e não digo isso de forma desrespeitosa, só sabem falar. Nunca houve uma ação concreta. Dissemos a eles, vocês querem nossa ajuda, nós damos nossa ajuda. Demos a eles um roteiro. Eles não conseguem chegar lá. Se falarmos sobre confiança, para ser honesto, nesse ramo não confio em nenhum deles. Nossos interesses não estão alinhados. Aliado é uma palavra equivocada. Nossos interesses não estão alinhados. Com o regime sírio, não. Com nenhum deles. Com nenhum deles no Oriente Médio. Em Everdes. Com sorteio. Truth comes out at the end. A verdade aparece no final. Não, a discussão sobre o Líbano me deixa mal, porque me faz voltar no tempo, quando o Líbano era a flor do Mediterrâneo Oriental, próspero e economicamente sólido. E então vieram a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e, por fim, Israel, que contaminou todo o país. Enquanto Israel estiver ali, e enquanto o Líbano possuir enormes habilidades empreendedoras, ainda com uma incrível vocação econômica, enquanto o Líbano existir e estiver em posição de possivelmente desafiar Israel e assim desafiar o Império, o Líbano não terá chance. Isso não tem nada a ver com sua capacidade ou incapacidade. Isso tem a ver com o que fizemos com eles nos últimos 100 anos. É revoltante o que fizemos. Mas fizemos, e fizemos em nome do Império. Fizemos em nome de manter o Mediterrâneo seguro para o Império e para seu Estado vassalo, Israel. As declarações dele são muito condescendentes, de verdade. Ele está tentando não ser condescendente.
Ele está tentando não ser racista. Ele está se esforçando ao máximo para não parecer o que, pelo que sinto, ele realmente é. E isso é um grande racista. Alguém que diria, junto com Pete Hegseth, Marco Rubio e provavelmente vários outros do grupo MAGA. Nós, pessoas brancas, somos dominantes e os melhores. Vocês, pessoas de pele marrom e de outras cores semelhantes, são subservientes a nós. You're subservient to us. I mean, that's essentially what they're saying. Quero dizer, é basicamente isso que eles estão dizendo. Por que o Líbano está com problemas? O Líbano está com problemas porque nós o colocamos nessa situação. Porque, periodicamente, Israel destrói a estrutura econômica deles por um motivo muito razoável. Eles querem ser a principal economia da região. Eles querem o gás, eles querem o petróleo, eles querem tudo que está relacionado a isso. E o Líbano é um desafio. Então, vamos destruí-los de vez em quando. Quero dizer, o Império Britânico não os destruiu o suficiente. Vamos fazer mais um pouco. Esse é o modus operandi do Império. E esse também é o modus operandi dele. Eu nem sei se ele sabe o que está dizendo. I don't even know if he knows what he's saying. I don't even know if sometimes racism has a way. Eu nem sei se às vezes o racismo se manifesta de maneiras que a própria pessoa que o carrega nem percebe que tem. Eu vi isso no sul dos Estados Unidos, onde fui criado. Eu vi isso. Vi meus pais que achavam que não tinham um pingo de preconceito. Vi como eles tratavam, inevitavelmente, sim, inevitavelmente, os empregados negros que tinham. As empregadas, os jardineiros, as pessoas que cuidavam do jardim, da piscina e coisas assim. Ah, sim, eles eram generosos com eles. Tratavam-nos como se fossem talvez seres humanos. Mas nunca, nem mesmo com meus próprios pais, achei que aquelas pessoas negras que trabalhavam em nossa casa fossem vistas no mesmo nível que meus pais. Arose to the same level as my parents. I mean, it's to a southerner like me who had to live. Quero dizer, para um sulista como eu, que teve que conviver com isso durante toda a juventude, eu sei o que é racismo, e sei o que é racismo velado, e sei o que é racismo não declarado. E é isso que estamos vendo aqui. E esse é um grande componente da nossa aversão ao Irã e ao mundo árabe. Ambos são muçulmanos. Nós nem sabemos a diferença. A maioria dos americanos nem saberia dizer qual é a diferença. Mas nós os menosprezamos. E isso faz parte da nossa política. Isso faz parte, sim, da nossa política. Você não tem as mesmas inibições para usar a força e impor sanções a pessoas que você menospreza, como tem com pessoas que você considera iguais. Ari, eu não vejo que eles compreendam a situação, a complexidade do que está acontecendo no Líbano, porque vejo o que aconteceu com a Síria após Bashar Assad e seu governo. Vejo os cristãos, todas aquelas minorias, drusos, alauítas, xiitas, sunitas, e a maioria das pessoas está sob uma pressão tremenda na Síria, neste exato momento. E o povo no Líbano sabe o que está acontecendo na Síria. Eles sabem que a tendência será em direção a uma nova Síria no Líbano, uma nova situação, algo parecido com o que aconteceu na Síria. Por isso, não vejo que o povo vá cair na mesma armadilha que o povo sírio caiu. Como você vê isso? Eles vão preparar a mesma armadilha para eles? E você realmente acha que essas pessoas não vão aprender com o que aconteceu na Síria? Bem, acho que você percebeu isso naquele senhor, e em seu desprezo muito cuidadosamente expresso pelos árabes em geral, mas também pelos persas e outros na região. Esse é um fenômeno muito histórico, esse tipo de desprezo por pessoas que não se parecem conosco, não agem como nós, não têm a mesma religião, e de fato têm uma religião que nos parece muito estranha. E isso faz parte, você sabe, do trabalho do Sam Huntington, seus escritos sobre o choque de civilizações, e do fato de que, ao final, ele chega à conclusão de que isso não precisava necessariamente acontecer, o que contradiz tudo o que ele havia apresentado antes dessa conclusão. E eu acho que essa conclusão era bastante sólida, analisando a região, especialmente o sudoeste asiático, mas grande parte do mundo,
e observando o que o Império estava fazendo em boa parte do mundo, que um choque de civilizações era inevitável. Chamar isso de muçulmano cristão é simplesmente reduzir tudo ao absurdo. Na verdade, trata-se daqueles que têm, e daqueles que querem, e daqueles que têm, e daqueles que vão tomar. É o diálogo meliano. Fazemos porque podemos. Fazemos porque somos poderosos e vocês não são. Então, o que estamos vendo, eu acho, na Síria, o que Erdogan pode fazer lá, o que Israel está fazendo lá, o que o grupo atualmente no poder na Síria está fazendo lá, estamos vendo aquilo que o Império e seus vassalos criaram. Nós causamos isso. Quem é o maior criador de terrorismo no mundo? O Império. Claro que é o Império. E seus vassalos fazem a mesma coisa. Israel cria terroristas. Israel é agora o maior terrorista do mundo, o maior patrocinador de terrorismo do mundo. Então eu detesto reduzir a isso, mas acho que é correto fazê-lo. Tudo isso é produto do Império. Tudo é produto do que estamos fazendo no mundo com os diversos povos que encontramos e que consideramos hostis aos nossos interesses e inventamos maneiras de lidar com eles. E quando digo lidar com eles, quero dizer matá-los, sancioná-los ou tirá-los do nosso caminho. Mudança de regime, seja o que for. O que mudança de regime significa no Irã para você, Nima? Significa que o Shah volta? Seja qual for o significado específico, no geral significa um país submisso ao Império. Exato. E senksmo. Risco ao Irã unificou o país. Que siga imaginar. Isso não foi uma tarefa fácil, porque o governo é opressor, e o governo fez coisas realmente horríveis ao povo iraniano, coisas que eles não mereciam. Mas agora você os unificou porque eles veem o que está acontecendo. Quando alguém assassina pessoas no meio de negociações, como é possível esperar qualquer tipo de resultado positivo disso? O milagre para mim, Nima, é que eles continuaram nesse processo por tanto tempo, mesmo com o Império violando o processo de forma gritante em cada momento crítico. Eu não os culparia se eles erguessem um muro de 12 metros de altura e dissessem, quero ver você entrar aqui. Nós parecemos aquilo que dizemos que eles são. Pense nisso por um minuto. Nós personificamos aquilo que dizemos que eles são. Dúplices, mentirosos, conspiradores. Você não acreditaria nos adjetivos que já ouvi nos corredores de Gorbachev sendo aplicados aos iranianos. Você ouviu o que Petraeus disse para Al-Jolani, para Al-Shara? Que tal que ele disse, Larry? E você, pessoalmente, como está lidando com toda essa pressão? Está conseguindo tempo para refletir um pouco? Está dormindo o suficiente à noite? Novamente, já passei por isso, e é realmente muito, muito difícil. E seus muitos fãs, e eu sou um deles, nós realmente nos preocupamos. O que eu quero dizer? Isso é surpreendente, Larry. O diabo conversando com o diabo. É um pouco surpreendente. Embora eu estivesse olhando para... Aquele era o David de perfil, mas ele está parecendo um pouco velho e um pouco esgotado, eu diria. Não é bem o mesmo David que eu conheci quando ele era um general de 2 estrelas e estava em um painel com vários outros militares. Uma personalidade muito dinâmica, independentemente do que eu possa pensar dele depois. Ele era muito dinâmico, muito articulado, muito seguro do que falava. A Samantha Power estava no painel. Eles tiveram algumas trocas. Estou tentando lembrar o nome da mulher que era vice-secretária de defesa. Não consigo lembrar o nome dela agora. Era de uma administração democrata. Mas todos estavam no painel e o David se saiu muito bem. Eu não acho que o homem que acabei de ver naquela gravação seja o mesmo cara dinâmico que vi antes. E eu também estou envelhecendo. Então, a idade faz isso com a gente. E sendo a última fofoca sobre o David,
não sei se você ouviu isso, e não faço ideia se é verdade, mas faz muito sentido para mim, é que Paula Broadwell, que derrubou o David, por assim dizer, era uma agente do Mossad. Isso faz muito sentido para mim, especialmente considerando as coisas que já vi. Em particular, Nima, Bibi Netanyahu, me fez pensar em Gertrudes na tragédia Hamlet, de Shakespeare. Quando Gertrudes está assistindo a peça dentro da peça que Hamlet montou para expor o novo marido dela, Gertrudes diz sobre a atriz no palco à sua frente. Acho que ela protesta. Não, a dama protesta demais, me parece. É isso que ela diz. That's what she says. And Netanyahu doth protest too much. E Netanyahu protesta demais sobre não ter nada a ver com o assassinato de Charlie Kirk. Então só posso concluir que Netanyahu realmente teve algo a ver com o assassinato de Charlie Kirk. Essas pessoas são simplesmente inconcebíveis, na minha opinião. Tenho certeza de que eles dizem o mesmo sobre mim. Tivemos uma conversa no grupo com o qual trabalho sobre quando eles vão vir atrás de nós. Imagine isso. Aqui estamos nós, todos veteranos militares, todos tendo servido nosso país por pelo menos 1/3 de nossas vidas, na maioria dos casos. E estamos preocupados não só em ir para a cadeia, mas também em sermos assassinados. E pense no presidente Trump. Pense em como isso deve influenciar suas decisões. Porque não tenho dúvida de que Donald Trump está preocupado com a possibilidade de ser assassinado. Esse é o mundo que criamos. Esse é o tipo de mundo que os impérios geralmente criam quando estão chegando ao fim. Pense nos romanos no Ocidente. Pense em alguns dos outros impérios do mundo e nas muitas assassinatos que ocorrem nesse período final. Bem, é onde estamos agora. É onde estamos agora. E eu não sei se o David estava realmente sendo sincero. O David, tendo sido diretor da CIA por um tempo, tem que saber sobre o passado muito multicolorido, vou ser eufemístico, do indivíduo que estava no palco com ele, e algumas das coisas que ouço dizer que estão fazendo agora na Síria, perseguindo cristãos e outros. Ele tem que estar ciente disso. E mesmo assim ele está lá em cima, sabe? Como você interpreta isso? Como você interpreta isso, Nima? How do you interpret that? How do you interpret that, Nima? It was so strange. Foi tão estranho chamar você. Larry, quando se trata da situação com a Ucrânia, e antes de falarmos sobre a Ucrânia, você assistiu ao memorial para Charlie Kirk? Before going to Ukraine, did you watch the memorial of the Charlie Kirk? Eu assisti um pouco, sim. You see two sort of messages coming out of MAGA. Você vê dois tipos de mensagens vindas do MAGA. Uma delas é a linha oficial, que o cara que assassinou Jolicoeur foi o único responsável por isso, e ponto final. O outro lado é o Tucker Carlson, que está falando sobre algo mais profundo acontecendo. Com qual deles você concorda? Which one do you side with? I have seen so much really credible. Eu vi tantas evidências realmente críveis de que a situação não se desenrolou da forma como estão nos dizendo. E então, outro conjunto de evidências críveis de que foi muito diferente do que estão nos dizendo, que estou aguardando até ver o relatório da Comissão Warren sobre o assassinato de JFK. E se for tão encobridor quanto aquele foi, ou devo dizer, aquele do qual participei, escrevi os depoimentos para Condoleezza Rice, ou ajudei John Bellinger a escrever o dela, e escrevi o depoimento para Colin Powell perante a comissão do 11 de setembro. Tanto a comissão Warren quanto a comissão do 11 de setembro foram uma piada quando se trata da realidade. Então acho que precisamos esperar para ver o que vai surgir em relação a outras teorias que podem ser muito mais credíveis do que a que o governo está apresentando e do que a liderança MAGA gostaria que todos nós acreditássemos. Eles não querem que saibamos que Kirk estava questionando Netanyahu em particular e toda a conexão com Israel. Eles não querem que saibamos, pai. Coronel, com os ataques de drones na Dinamarca e na Polônia, o senhor acha que a escalada entre a OTAN e a Rússia continua? Não parece que Donald Trump esteja levando isso muito a sério.
Ele simplesmente está deixando a situação como estava e agora está pior do que nunca. Viktor Orban is right. The three Viktor Orban está certo. Os três mosqueteiros, Starmer, Merz e Macron, precisam ir a Moscou, precisam se reconciliar com Putin e precisam perguntar a Putin como podem chegar a um modus vivendi, uma forma de convivência. É isso que precisa acontecer. Claro que não vai acontecer, mas é isso que precisa acontecer. Porque eu acho que, primeiro, Trump os abandonou. E se for realmente abandono, sem mais armas, sem mais dinheiro, nada para a Ucrânia, se for realmente isso, vou torcer pelo Trump. Mas se só vamos repassar coisas para os europeus, mesmo que não tenhamos muito o que repassar, ainda assim, é uma declaração. É uma declaração para Moscou. Se for isso, se Trump estiver apenas disfarçando e continuando a apoiá-los, por assim dizer, então é uma bagunça. É uma bagunça total. E parece que Putin avaliou dessa forma. E então, como Doug McGregor disse esta manhã, eu acho que ele está certo. Minhas fontes dizem que ele está certo. O exército russo basicamente foi descansado e reequipado. Eles foram levados de volta para tomar banho e o que chamamos de descanso e recuperação. Foram bem alimentados e tudo mais. E há mais 300 mil deles avançando. Eles estão prontos, mesmo com a mudança de estação, com a lama e o terreno difícil na Ucrânia com a chegada do inverno. Mesmo que não seja propício para guerra blindada e de movimentos rápidos, eles estão prontos para continuar avançando. E avançar lentamente nem é o termo certo, porque eles estão se movendo de forma bastante rápida, mesmo considerando a situação atual e o fato de terem tido um tempo de descanso e recreação e de estarem assimilando um grande número de novos soldados nas linhas de frente. Quero dizer, ele vai destruir completamente o que resta das forças armadas ucranianas, provavelmente incluindo capturar o grupo Azov, se eles não fugirem e se esconderem, e isso é um grande número de soldados, pelo que me disseram, porque eles preservaram sua força. Toda vez que a autoridade central ucraniana mandava eles irem para um ponto ameaçado na linha de frente, eles se recusavam a ir, ou fingiam que iam, mas na verdade não iam, porque sabiam que seriam massacrados. Eles sabiam que seriam aniquilados. Então eles se preservaram atrás das linhas, por assim dizer, e ainda restam muitos deles, uma espécie de guarda pretória de nazistas. Agora, como Putin vai alcançá-los e matá-los, eu não sei, mas suspeito que ele vai tentar. E o que eles vão fazer? Talvez eles saiam, vão para a Polônia, vão para algum lugar. E os poloneses, quero dizer, se você observar os poloneses, eles já perderam até 10 mil pessoas na Ucrânia. Voluntários, sabe, mercenários, chame como quiser. E eles estão dizendo coisas que fazem parecer que caíram na real. Então é uma grande potência que caiu na real. Tudo isso para dizer que os europeus precisam acabar com isso. Eles precisam acabar com isso. Se houver alguma esperança de manter algum tipo de relação transatlântica viável, a OTAN acabou, está morta. Mas se houver uma chance de manter a relação pelo menos um pouco aquecida e positiva, e manter o escudo nuclear que a América oferece, por assim dizer, além das relações econômicas, financeiras e outras em boa ordem, então precisamos acabar com isso. Precisamos encerrar isso. E acho que Viktor Orban está certo. Levem seus traseiros para Moscou e cheguem a algum tipo de modus vivendi com Putin. A outra alternativa, claro, é que Putin, por necessidade, amplie a guerra porque eles cometem erros estúpidos. E toda essa tempestade em copo d'água, drones voando por aí e tudo mais, tentando criar uma falsa bandeira, ou seja lá o que for, e conseguir um novo mecanismo de apoio para a Ucrânia, é simplesmente absurdo. É absurdo. Os russos venceram. Ponto final. Aceitem. Vivam com isso. Sigam em frente. Sigam com suas vidas. Caso contrário, vocês vão destruir toda a estrutura da relação transatlântica e qualquer possibilidade que tenham, de uma vez desenvolvida sua própria arquitetura europeia, contar com o apoio americano depois disso. E esse presidente é justamente quem vai atrapalhar vocês.
A Rússia quer continuar a cumprir as restrições quantitativas do Tratado New START, Larry. Eles estão esperando que os Estados Unidos tomem uma decisão sobre isso. Eles estão esperando que o governo Trump dê algum tipo de resposta. Você acha que o governo Trump vai concordar? A resposta seria de alguma forma positiva? Ou você acha que eles vão? Porque Donald Trump é tão... Você lembra do que Donald Trump fez até agora? É tão complicado pensar nisso. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, existem duas correntes na administração Trump, assim como existem duas correntes no grupo neoconservador e globalista de pessoas por trás deles. Uma corrente, melhor representada por John Bolton, acredita que o controle de armas é uma farsa absoluta. Não deveria haver nenhum tratado, nenhum sequer. Quero dizer, John basicamente me disse isso em seu escritório. E então a outra corrente acredita que o controle de armas realmente tem um propósito sólido, se você for cuidadoso. Ronald Reagan, por exemplo. Confie, mas verifique. Se você for cuidadoso na forma como elabora os acordos, e especialmente na forma, e a tecnologia agora realmente dá uma vantagem, na forma como você os confirma. Você confirma o cumprimento semanalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente, seja qual for a frequência, do céu, em terra, seja como for. Por isso o Tratado de Céus Abertos era tão importante. E o motivo pelo qual outros acordos, como o Tratado de Forças Convencionais na Europa, eram importantes, é porque havia equipes que voltavam e realmente faziam verificações em campo. Scott Ritter foi membro de uma dessas equipes que ajudou nesse processo. Eu sou do grupo que acredita que tratados de controle de armas são benéficos. E me tornei um defensor muito forte disso, por assim dizer, quando Colin Powell basicamente me deu um briefing, vários anos depois, sobre o que ele passou junto com o restante da equipe de controle de armas, por assim dizer, para conseguir o Tratado INF, que foi uma conquista fabulosa porque tratava das armas mais perigosas, aquelas que tinham mais probabilidade de serem usadas. E, de fato, estão sendo discutidas para uso atualmente. Existem coisas como o míssil Oreshnik, por exemplo, com uma ogiva nuclear. Por isso sou um grande defensor do controle de armas. E acho que isso faz várias coisas em relação à corrida armamentista. Ele as limita, impede que as pessoas fiquem descontroladas. Agora, não há uma maneira realmente sólida de descobrir se alguém está trabalhando em computadores nos bastidores para desenvolver uma arma futura. E, em muitos aspectos, um país provavelmente seria tolo se não fizesse isso, como Putin estava fazendo até o Tratado INF desaparecer por causa do nosso abandono. Ele estava trabalhando, caso contrário, não teria esses mísseis hipersônicos e assim por diante. Você não pode impedir isso. Você não pode impedir que cientistas recorram aos projetos e aperfeiçoem novas armas e coisas do tipo. Mas não as coloque em operação. Não junte o metal e a ogiva. Não os coloque em campo. É isso que o tratado faz por você. Acho muito importante que voltemos a um regime de tratados e acredito que precisamos de 9 estados com armas nucleares, talvez 10 com o Irã. Precisamos que todos eles estejam no tratado, cada um deles. Israel, se Israel ainda existir, mesmo que seja contra a vontade, e isso também é um grande C, porque o que você faz com essas armas se Israel cair? O que você faz com essas armas nucleares? Temos estratégias inteiras, Nima, para agir rapidamente sobre estoques de armas nucleares, caso um estado colapse, olhando, por exemplo, para estados como o Paquistão. Eu estava lendo os relatórios sobre as enchentes no Paquistão esta manhã. Eles são preocupantes, muito preocupantes. Bem, isso é outra história. Mas você realmente precisa de tratados de armas nucleares e precisamos envolver o Putin. E ele aparentemente disse ao Trump que Xi Jinping será incluído. Precisamos envolver imediatamente esses 3 principais estados com armas nucleares, talvez por meio de uma ampliação do START. E não deixe que ele expire em fevereiro. Apenas adicione outra parte ao tratado. Depois, precisamos que esses 3 usem sua influência para trazer todos os outros.
Nós traríamos Israel. A China traria o Paquistão. Sabe, colocaríamos todos dentro do regime e os tratados impactariam todos e todos teriam que ser signatários. E teríamos coisas como o Open Skies e essas iniciativas também promovem coleguismo. Scott Ritter diria o seguinte: quando você está no terreno com seu inimigo para verificar os componentes dele, para checar a capacidade dele de te matar, e ele faz o mesmo com você, vocês acabam se aproximando e criando mais confiança. E isso é algo que realmente falta no mundo, confiança, e certamente falta no mundo do Irã. Como eles podem confiar em nós? Como poderiam algum dia confiar em nós? Então, isso é uma das coisas que os tratados de armas nucleares fazem. Eles interrompem corridas armamentistas, ou pelo menos as tornam muito difíceis e constroem confiança no mundo. E mantêm os estoques basicamente estáticos, em vez de crescerem. Eu sou a favor deles e sou a favor disso, e espero que Trump também seja, e espero que ele tenha sido sério ao dizer que era a favor. Muito obrigado, Lash, por estar conosco hoje. É um grande prazer. Obrigado por me receberem, obrigado por me deixarem ver o Scott por um momento ali. Essa camisa está bem discreta. Deve ser uma daquelas camisas brasileiras do Bolsonaro. Porque queria que você brilhasse e que você vestasse a branda. Thank you, Larry. Boris, Tchau.